Olá, você está no Em 2 Minutos, um projeto que visivelmente eu tenho o hobby de adiar, mas eu quero falar hoje com você sobre Abraão, a primeira parte, pelo menos, a respeito da origem de um povo escolhido por Deus. Diferente do esperado, a história de Abraão não começa necessariamente no capítulo 12 de Gênesis, como nós já costumamos pular quando vamos falar sobre a história dele. Mas entenda que a transição entre a história de Noé e a história de Abraão cria uma ponte entre a situação após o dilúvio e a situação na escolha de Abraão como parte do povo de Deus. O meio desse caminho é a Torre de Babel e você sabe o que acontece lá. Se não sabe, volta lá no vídeo anterior, postei, um ano atrás, e aí você vai ver de como essa transição fala a respeito da multiplicação de pessoas e de como o próprio dilúvio não foi a resolução definitiva para exterminar a maldade humana. O povo cresce e a sua idolatria também se multiplica. A história está no vídeo anterior. Só que aí, essa divisão entre os povos vem para trazer de novo pra gente essa caminha, esse contexto para a história de Abraão. Porque enquanto o movimento incrédulo de todas as outras pessoas trouxeram agora a divisão de povos, Deus vem para escolher um povo para que fosse sua propriedade exclusiva. E essa é a história de Abraão, a história de um homem que fazia parte de outros povos, um semita descendente do filho de Noé, Sem, que vem agora para fazer parte de uma nova linhagem, a linhagem do povo de Deus. A história dele começa um pouquinho antes, alguns versículos antes do seu capítulo 12. No capítulo 11, lá no finalzinho, você vai ver sobre Terá, pai de Abraão, que toma Abraão e também o seu neto Ló para sair em direção a Canaã. Olha aí. A história de Canaã, dessa terra prometida, já está enraizada na história do povo de Deus também. Isso é de extrema importância porque eu vou falar também sobre nossa visão escatológica, sobre a nova Jerusalém. Mas isso é pano para outra manga, tá? Mas o que é importante? É nós entendermos que no final das contas Terá para no meio do caminho. Seus planos provavelmente foram frustrados e eles não conseguem chegar em Canaã, eles param em Harã. Então, saindo de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, eles têm o seu trajeto interrompido e ficam por Harã, onde o pai de Abraão também passa o seu resto de vida. Abraão estava na terra de Harã. Foi então quando o Senhor chamou a Abraão. Um chamado que exigiu de Abraão muita coragem para obedecer. Nessa pequena série de vídeos a respeito de Abraão, eu e você veremos que constantemente este homem terá a sua fé provada. Sim, nós veremos altos e baixos da fé de Abraão durante alguns vídeos que veremos e estudaremos a respeito de sua vida. Mas logo de começo, no capítulo 12, Deus chega para ele e dá esse confronto, um desafio mesmo que exige muita coragem. Sai da sua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para onde eu vou te mostrar. Porém, a coisa mais linda desse desafio é que ele não vem desacompanhado. Esse desafio não veio frio, com uma macarronada seca sem molho e gelada. Pelo contrário, veio muito bem acompanhada e bem temperadinha com uma promessa de Deus. A promessa de que ele seria uma grande nação. Essa promessa eu quero ler com você a partir do versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis, que diz o seguinte: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa linda, uma promessa de multiplicação. Infelizmente, nos tempos atuais, a gente tem visto uma grande degradação do senso moral dos filhos e do valor real que as vidas têm em nossas famílias que tanto nos alegram. Meu filho nasceu, vai fazer 8 meses agora que eu tô gravando. E rapaz, quanta alegria aquele pedacinho de gente pode trazer pra gente, não é mesmo? Agora imagina a promessa de Deus de que a partir de você, uma grande nação iria ser construída. E não apenas a promessa de que uma grande nação seria construída, mas também que Deus estaria ao lado de Abraão. Ou seja, eu não apenas vou te abençoar, como também te farei um representante meu aqui
nessa terra. Se a pessoa gostar de você, te abençoar, eu vou abençoar essa pessoa também. Se a pessoa não gostar de você, for uma pedra no seu sapato, eu também vou amaldiçoar essa pessoa. O que Deus está fazendo nesse instante aqui é selecionando uma genealogia e falando o seguinte: eu serei o seu Deus, eu vou acompanhar você, eu vou fazer com que você prospere, eu estou te escolhendo. Essa promessa não é uma promessa condicional, mas é uma promessa que vem já mostrando o caráter de graça da aliança de Deus para com seu povo. É uma aliança gratuita. Deus derrama graça na sua aliança e nós, como povo dele, somos totalmente agraciados quando recebemos o chamado dele para sermos parte do seu povo. Algo que embeleza o povo de Deus, que a gente não pode se desapropriar. E aí eu vou deixar aqui para você alguns ensinamentos a respeito da escolha de Deus para Abraão. O primeiro é que a aliança de Deus para com seu povo ela é incondicional e totalmente graciosa. Ou seja, Deus escolhe as pessoas como ele entende. Conforme a sua eleição e o conselho divino trinitário, ele escolhe as pessoas, ama e derrama a graça gratuitamente. A escolha das pessoas a fazerem parte do seu povo não vem com pré-requisitos ou características mínimas para serem parte do povo de Deus. Não, Deus escolhe de forma incondicional. Uma segunda coisa é que quando Deus escolhe alguém, essa pessoa é desafiada a mudar a sua vida. Sim, apesar dessa escolha ser incondicional, é uma escolha que também transforma a realidade de quem a recebe. E um terceiro ensinamento de muito valor que eu e você recebemos ao ler a história de Abraão é que a aliança de Deus não apenas nos desafia a termos uma nova forma de viver, mas também nos encoraja, nos consola e nos fortalece quando entendemos de que essa aliança não é uma aliança que nos deixa sozinhos, mas é uma aliança que nos une a Deus na promessa de que Ele sempre estará conosco. Abraão estava sendo escolhido aqui para ser como se fosse uma anteninha que ligasse o céu e a terra. O povo de Deus representa a Deus e Ele está conosco, tanto abençoando, andando conosco, transformando a nossa vida e fazendo com que nós multipliquemos a linhagem celestial. Seja multiplicando, tendo mais filhos, ou seja pregando o evangelho, tornando pessoas filhas de Deus através da fé. Bom, esse foi o Em 2 Minutos, espero estar retomando esse projeto. Comenta aqui o que você achou, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.